Olá! Vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre o livro de texto do Sem um Curso em Milagres. E hoje nós vamos abordar a seção 5ª, a negação de Deus, do capítulo 10, os ídolos da doença. E essa seção é a última seção deste capítulo. Conforme nossa proposta, nós vamos ler e fazer alguns comentários a respeito daquilo que está sendo lido, ainda segundo o nosso entendimento. Então vamos à leitura desta sessão, a negação de Deus. Os rituais do Deus da doença são estranhos e muito exigentes. A alegria não é permitida nunca, pois a depressão é o sinal da aliança com ele. Depressão significa que renegastes a Deus. Muitos têm medo de blasfêmia, mas não compreendem o que significa. Não reconhece que negar a Deus é negar a sua própria identidade. E, nesse sentido, o salário do pecado é a morte. O sentido é muito literal. A negação da vida percebe o seu oposto, assim como todas as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas que o fizeste. Então vamos aos nossos comentários a respeito deste parágrafo. Então o que ele está dizendo aqui? E que podemos destacar dentro daquilo que está escrito. A depressão significa que renegastes a Deus. Será que nós temos essa compreensão que depressão é uma negação a Deus? É uma recusa nossa em aceitá-lo? O que nós vemos não é por aí. Quando a pessoa está deprimida, nós recorremos à medicina e tem vários tipos de remédio que tentam amenizar, curar, mas será que esse é o caminho para que a depressão possa ser suprimida? E ele aqui ainda fala, não reconhecem que negar a Deus é negar a sua própria identidade. Então, quando nós estamos negando a Deus, nós estamos negando a nós mesmos, porque não, vamos dizer assim, existe diferença entre o que eu sou e o que ele é. Mas nós criamos uma outra imagem de nós mesmos e pensamos que somos isso. E rejeitamos a nossa verdadeira identidade, que é divina, que não está separada de Deus. E aqui ele diz, as formas de negação substituem o que é pelo que não é. Então nós aqui sempre estamos mencionando, o que somos não é o que pensamos que somos. Somos aquilo que nós não pensamos que somos. O que nós pensamos que somos não é real. É uma imagem que criamos de nós mesmos e que a validamos como realidade. Agora ele ainda complementa, ninguém pode fazer isso realmente, mas é indubitável que podes pensar que podes e acreditas o que fizestes. Então, essa crença que nós temos conosco mesmo
ela torna real. Então, não há como você demover ninguém disso. Aquilo que acreditamos torna para nós realidade. Não te esqueças, porém, que negar a Deus inevitavelmente resultará em projeção, e acreditarás que outras pessoas, e não tu, fizeram isso a ti. Tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a eles. Não lhes atribuas a tua negação da alegria, ou não poderás ver neles a centelha que traria alegria a ti. É a negação da centelha que traz depressão, porque sempre que vês os teus irmãos sem ela, estás negando a Deus. Então, se nós não conseguirmos ver essa centelha em nós mesmos, como poderíamos ver em nossos irmãos? E aqui tem uma situação bastante interessante, que ele diz o seguinte, que quando você nega a Deus, você entra na projeção. E o que é isso? Tal qual eu me vejo, eu vejo os outros. Se eu me vejo desconectado desta centelha da fonte, eu verei todos em iguais condições, achando que todos estão desconectados da fonte, igual a mim. E aqui ele diz, tens que receber a mensagem que dás, porque é a mensagem que queres. Podes acreditar que julgas os teus irmãos pelas mensagens que te dão, mas os tens julgado pela mensagem que dás a ele. Então é nós que determinamos como nós vemos os nossos irmãos. E como vemos, eles vão agir dessa forma. Pois dessa forma que nós os criamos dentro da nossa mente. Tudo aí está dentro do nosso poder que foi dado à mente por aquele que nos criou, fazendo-nos criadores da nossa própria realidade. A aliança, a negação de Deus, é a religião do ego. O Deus da doença, obviamente, exige a negação da saúde, pois a saúde está em oposição direta à sua própria sobrevivência. Mas considera o que isso significa para ti. A não ser que tu estejas doente, não podes manter os deuses que fizeste, pois só na doença ser-te-ia possível querê-los. Bom, por isso que nós adoramos e valorizamos tanto esse estado doentio do ego. Vamos continuar. A blasfêmia é, então, autodestrutiva e não destruidora de Deus. Ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Esse
é o oferecimento que o teu Deus exige, porque, tendo-o feito a partir da tua própria insanidade, ele é uma ideia insana. Ele tem muitas formas, mas embora possa parecer ser muitas coisas diferentes, não é senão uma ideia, a negação de Deus. Para você confirmar o ego, você tem que estar sob o jugo da doença. Na doença, você afirma a sua fraqueza, afirma a sua separação de Deus. Você o julga como um juiz que o castiga. Você estabelece a sua condição de sofredor, de pecador, que você merece estar passando por aquilo. E isso tudo é um jogo do ego para se autoafirmar. Na saúde, ele não pode sobreviver. Ele não tem força. E na doença, ele diz aqui, ela significa que tu estás disposto a não conhecer a ti mesmo para estar doente. Através da doença, nós negamos a Deus. Através da depressão, nós negamos a Deus e reafirmamos o falso Deus da doença. A doença e a morte parecem entrar na mente do Filho de Deus contra a sua vontade. O ataque a Deus, entre aspas, fez com que seu filho pensasse que era órfão de pai e, na sua depressão, fez o Deus da depressão. Essa foi a sua alternativa para a alegria, pois não queria aceitar de fato de que, embora fosse um criador, tinha sido criado. No entanto, o filho é impotente sem o pai, que é a sua única ajuda. Então, por isso que nós vivemos deprimidos, pois nós criamos o Deus da depressão, que é estabelecido nessa negação à verdade, à realidade daquilo que somos. Nós podemos admitir sobre nós mesmos todo tipo de imagem possíveis nesse mundo, das melhores condições às piores. Ou que você seja uma pessoa de sucesso, um ator, um cantor, seja lá o que for. Até um papel de um vilão, de um assassino, de um ladrão. Tudo isso é admitido no escopo dessa grande ilusão que achamos que somos. Mas jamais admitimos que somos os filhos de Deus, que somos Ele, nele, e que não há essa separação, pois Ele nos criou igual a si, com todos os seus atributos, e nós negamos a nossa identidade através desses papéis fictícios que pensamos que somos.
e que nos resta, por mais sucesso que podemos ter, conforme nós constatamos, é a depressão, é o isolamento, é a tristeza, é a falta de sentido que todos sentem, afinal. E nós recusamos a sua única ajuda em nossa arrogância. Eu disse anteriormente que por ti mesmo nada podes fazer, mas não és de ti mesmo. Se fosses o que fizestes, seria verdadeiro e nunca poderias escapar. Como não fizeste a ti mesmo, não precisas te preocupar com nada. Os teus deuses não são nada, porque o teu Pai não os criou. Tu não podes fazer criadores que não sejam como o teu Criador, assim como ele também não poderia ter criado um filho que não fosse como ele. Se criar é compartilhar, a criação não pode criar o que não é como ela. Ela só pode compartilhar o que é. A depressão é isolamento, portanto, não poderia ter sido criada. Mais uma vez, a depressão é uma invenção nossa, por estarmos nessa negação. E os deuses que nós criamos, que ele diz aqui, o Deus da doença, o Deus da depressão, são tudo invenção da nossa mente. E aí nos movimentamos em querer eliminá-los, sendo nós que os criamos. E aí tomamos remédios, vamos a terapeutas, médicos, e a causa mesmo fica intacta, sem ser tocada. Pois nada disso acontece, pois Deus não criou isso e nem criou essa imagem que nós temos de nós mesmos. Isso é criação da loucura dessa mente coletiva, que nos diz que isso é real, que você é isso ou aquilo, menos o Filho de Deus. Filho de Deus, tu não pecastes, mas tens estado muito equivocado. No entanto, isso pode ser corrigido e Deus te ajudará, sabendo que não poderias pecar contra ele. Tu o negastes porque o amaste, sabendo que se reconhecesses o teu amor por ele, não poderias negá-lo. A tua negação de Deus, portanto, significa que tu o amas e tens conhecimento de que ele te ama. Lembra-te de que o que negas tens que ter em algum momento conhecido. E se aceitas a negação, pode aceitar o seu desfazer. Então, aquilo tudo que nós criamos, essa falsa condição de nossa identidade, foi feita por nós e por nós pode ser desfeita. E é isso que nós queremos? O teu pai não te negou. Ele não se vinga, mas te chama para retornar. Quando pensas que ele não respondeu ao teu chamado, és tu que não respondeste ao seu. Ele chama por ti de toda a parte da filiação, devido ao amor do Pai por seu Filho. Se ouves a sua mensagem
ele te respondeu, e tu aprenderás com ele se escutares corretamente. O amor de Deus está em tudo que ele criou, pois o seu Filho está em toda parte. Olha com paz para os teus irmãos, e Deus virá correndo para o teu coração, em gratidão pela dádiva a Ele. Porque quando você inclui o seu irmão nessa paz, você está incluindo a Deus, pois não há diferença entre um e outro. Não procures a cura no Deus da doença, mas só no Deus do amor, pois a cura é reconhecê-lo. Quando o reconheceres, terás o conhecimento de que ele nunca deixou de reconhecer-te e que, no seu reconhecimento de ti, está o teu ser. Não estás doente e não podes morrer, mas podes te confundir com coisas que podem. Lembra-te, porém, de que isso é blasfêmia, pois isso significa que estás olhando sem amor para Deus e sua criação, da qual ele não pode ser separado. E aqui é um outro pensamento bem disruptivo com aquilo que nós achamos que seja real, pois estar doente significa uma blasfêmia contra Deus, contra a realidade. Estar deprimido significa uma blasfêmia contra Deus, contra a realidade. Pois não é isso que é a nossa verdadeira identidade. Nós estamos confundindo com outros papéis que nós criamos que não são reais. E aqui ele diz, mas podes te confundir com coisas que podem. Então, é a nossa mente que faz toda essa confusão, tornando isso que achamos que é real, mas que não passa de ilusões. Só o eterno pode ser amado, pois o amor não morre. O que é de Deus é dele para sempre, e tu és de Deus. Iria ele permitir que ele próprio sofresse? Iria ele oferecer ao filho qualquer coisa que não fosse aceitável para ele? Se aceitares a ti mesmo tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Entretanto, para isso, tens que reconhecê-lo como teu Criador. Não porque vais ser castigado de outro modo, mas meramente porque o teu reconhecimento do teu Pai é o reconhecimento de ti mesmo tal como és. Teu Pai te criou totalmente sem pecado, totalmente sem dor, totalmente livre de qualquer tipo de sofrimento. Se o negas, trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria, porque é livre. Então vamos a esse parágrafo totalmente revelador de nossa condição
divina de nossa identidade. Olha como que nós valorizamos o sofrimento. Achamos que Deus enviou seu Filho para sofrer e morrer na cruz, para nos salvar de nossos pecados. Meu Deus, o que ele diz aqui: se aceitares a ti mesmo tal como Deus te criou, serás incapaz de sofrer. Ao aceitar a nossa verdadeira identidade, nós, implicitamente, vamos estar em paz, em amor e em felicidade, e não em sofrimento. Isso é o que nós criamos, seguindo um outro pai feito por nós. Aqui ele diz: se o negas, no caso Deus, trazes pecado, dor e sofrimento à tua própria mente, devido ao poder que ele deu a ela. A tua mente é capaz de criar mundos, mas também pode negar o que cria, porque é livre. Quem de nós admite que a mente é tão poderosa assim, que é capaz de criar mundos? Mas, como sempre nós mencionamos aqui, é ela que criou esse mundo ilusório que nós contemplamos aqui. Principalmente no mundo psicológico, que nós vivemos subjetivamente em nossas interpretações pessoais. E, tenazmente, nós o afirmamos em nossa dor, em nosso sofrimento, o tempo todo, em nosso masoquismo. Sempre validamos isso como se fosse algo corriqueiro. E que isso vem nos salvar, pois somos pobres pecadores, sofredores. Isso não está acontecendo a não ser no sonho da sua mente. Tu não te dás conta do quanto tens negado a ti mesmo e do quanto Deus, em seu amor, queria que não fosse assim. No entanto, ele não quer interferir contigo, pois não conheceria o seu filho se esse não fosse livre. Interferir contigo seria o mesmo que atacar a si mesmo. Deus não é insano. Por que ele não interfere conosco? Porque ele sabe que nós já fomos criados perfeitos, igual a ele. Então ele não vai querer nos demover de nossas fantasias. Quando o negas, tu estás insano. Tu quererias que ele compartilhasse da tua insanidade? Deus nunca deixará de amar o seu filho, e o seu filho nunca deixará de amá-lo. Essa foi a condição da criação do seu filho, fixada para sempre na mente de Deus. Conhecer isso é sanidade. Negar isso é insanidade. Deus se deu a ti na tua criação, e as suas dádivas são eternas. Tu te negarias a ele? Eu acho que depois de nós ouvirmos isso, nós vamos ter mais cuidado de pensar como nós sempre pensamos. Assim espero. A partir das tuas dádivas a ele, o reino será devolvido ao seu filho. Seu filho excluiu-se da sua dádiva, recusando-se a aceitar o que tinha sido criado para ele e o que ele tinha criado em nome de seu pai.
O céu espera pelo seu retorno, pois foi criado como uma morada do Filho de Deus. Tu não estás em casa em nenhum outro lugar, nem em nenhuma outra condição. Não negues a ti mesmo a alegria que foi criada para ti em troca da miséria que fizeste para ti mesmo. Deus te deu os meios para desfazer o que tu fizestes. Escuta e aprenderás como lembrar o que tu és. Então, esse reino, que ele é tão desejado, mas que nunca é alcançado, que parece sempre estar distante por causa da projeção da mente, ele está aqui agora, nesse exato instante. E você nunca saiu dele. Você nunca apartou do reino. Foi a nossa negação é que criou toda essa condição fictícia que nós vivemos. E aqui ele diz: se Deus criou o seu Filho perfeito, é assim que tens que aprender a vê-lo, para aprender sobre sua realidade. E como parte da filiação, é assim que tens que ver a ti mesmo, para aprender sobre a tua. Quem é capaz de se ver como perfeito? Não o ego, porque o ego sempre vai ser imperfeição. Isso é evidente. Mas abstraindo de todas essas ilusões, de todas essas distrações, pela luz do Espírito, que é você mesmo, que não está fora da sua mente, você perceberá que é só possível a perfeição, pois aquilo que é perfeito não cria imperfeição. É impossível. E para ele a imperfeição não existe. Como você não existe com seus hipotéticos defeitos, com a sua hipotética imperfeição. É você que se autodiscrimina, que se autoconceitua nessas condições ilusórias. Volte para a realidade, para aquilo que é real, daquilo que você não está separado, que sempre foi e que sempre será e que nunca deixou de ser, que é você, como Deus o criou, igual a si, perfeito. Não percebas nada do que Deus não criou ou o estás negando. A sua é a única paternidade e ela é tua porque ele a deu a ti. As tuas dádivas a ti mesmo são sem significado, mas as tuas dádivas às tuas criação são como as suas, porque elas são dadas em seu nome. É por isso que as tuas criações são tão reais quanto as suas. Então, como nós somos criadores, nós criamos a nossa própria realidade em nossas fantasias. Olha que dificuldade que nós temos, utilizando do poder daquilo que somos para criar fantasias e a temos como realidade. E nesse caso que nós estamos estudando, são as dores, a depressão, o sofrimento. Mas isso, para a realidade, nunca aconteceu. É de difícil aceitação, mas é nossa realidade. Estamos sofrendo em vão. Isso não leva a nada, ou seja, leva a mais sofrimento. Entretanto, a paternidade real tem que ser reconhecida, se é que há de conhecer o filho na realidade.
Tu acreditas que as coisas doentes que fizeste são as tuas criações, porque acreditas que as imagens doentes que percebes são os filhos de Deus. Só se aceitares a paternidade de Deus é que terás qualquer coisa, porque a sua paternidade te deu tudo. É por isso que negá-lo é negar a ti mesmo. Então, quando negamos a Deus, negamos a nós mesmos, pois não há diferença entre nós e Ele. É Ele que existe em nós. Nós não existimos separados. Não existe Deus em nós. Existe Deus em nós. A arrogância é a negação do amor, porque o amor compartilha e a arrogância recusa. Enquanto ambos te parecerem desejáveis, ou seja, o amor e ao mesmo tempo a sua arrogância em negá-lo, enquanto ambos te parecerem desejáveis, o conceito de escolha, que não é de Deus, permanecerá contigo. Ou seja, em Deus não há escolha, pois só Ele existe. Não há como escolher. E isso o ego não aceita, porque ele acha que tem que escolher entre o bem e o mal, entre o bom e o ruim, pois ele está na dualidade. Embora isso não seja verdadeiro na eternidade, é verdadeiro no tempo, de tal modo que enquanto o tempo durar, na tua mente haverá escolhas. O próprio tempo é tua escolha. É nós que criamos o tempo na mente. Se queres te lembrar da eternidade, é preciso que olhes só para o eterno. Se te permitires ficar preocupado com o temporal, está vivendo no tempo. Como sempre, a tua escolha é determinada pelo que tu valorizas. O tempo e a eternidade não podem ser ambos reais, porque contradizem um ao outro. Se aceitares como real só o que é intemporal, começarás a compreender a eternidade e a fazer com que ela seja tua. Então, sempre vai depender, como nós falamos aqui, de nós. O que quer dizer nós? Pois aonde nós focamos, aquilo se torna real. Se acreditamos naquilo que somos, aquilo é real para nós. Se acreditamos no tempo, o tempo é real para nós. E por que acreditamos no tempo? Pela crença na nossa identidade no efêmero, como se identificamos como um corpo que é passageiro. E esse corpo está dentro de um tempo. Mas quando não é dado importância àquilo que é temporário, quando é visto a realidade de sua identidade, daquilo que você é, que é imortal e que é eterna, o temporário deixa de existir. E o tempo dissolve-se na eternidade. Você não se identifica mais com o passageiro. Você não se identifica mais com a morte. Pois tudo aquilo que é passageiro é ilusório. E por ser ilusório, é passageiro.
não dura. E o que é real é permanente, é imutável e é eterno. E enquanto nós estivermos identificados com o tempo na mente, nós temos que ter essa escolha entre aquilo que é real e aquilo que é irreal, entre ilusões e verdade. Mas adiantando, a ilusão não existe para a realidade e o falso não existe para a verdade. Tu és sempre eterno, verdadeiro e real. Esse é o nosso despertar. Quando deixarmos de sonhar com aquilo que não somos. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Até um próximo vídeo, que estaremos entrando no capítulo 11. Deus ou ego. Até lá. Gratidão eterna.